Boa noite a todos, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Um grande abraço. Vamos dar continuidade, então, ao estudo do livro Céu Azul, de Célia Xavier de Camargo, a médium, né? E o espírito do César Augusto Meleiro, tá? Então, vamos lá. Vamos em frente. Nós estamos no capítulo capítulo 33, né? Aprendendo sempre, tá? Esse é o capítulo de hoje aqui, né? Aprendendo sempre. Sentados em círculo, fazemos uma avaliação das atividades socorristas realizada no dia anterior. Presentes os alunos do curso ministrado pelo instrutor Henrique, todos haviam, de uma forma ou de outra, participado da excursão. Daquela excursão que eles fizeram lá para as regiões do umbral, né? Para as regiões de sofrimento. Lembra, né? Que a gente comentou que apenas 3 pessoas conseguiram ser atendidas naquelas faixas lá. Vocês lembram, né? Então, estão avaliando esse atendimento, né? Essa excursão que eles fizeram para o umbral, né? Eles estão avaliando aqui essa situação, tá? Ok, então vamos lá. Presentes os alunos do curso ministrado pelo instrutor Henrique, essa aqui eu já li, né? Assim era natural surgissem dúvidas e questionamentos. Todos estavam muito impressionados com a missão empreendida. Sorridente, o instrutor Henrique abriu espaço para perguntas e comentários, em face do interesse geral. Né? Quer dizer, estava todo mundo surpreendido aí com... Né? Todo mundo surpreso, impressionados com a missão, né? No umbral, né? Deve ser impressionante mesmo, né? E eles estavam fazendo perguntas e comentários, né? Que o instrutor Henrique abriu para todos, né? Newton Mariano, um rapaz recentemente incorporado ao grupo, indagou, iniciando: Henrique, fiquei pasmo diante das armas que os seguranças portavam. Seria mesmo necessário tal aparato bélico? Nossa função não é levar a paz e convencer pelo amor? Né? Então a pergunta do Newton Mariano, que é muito própria, né? Muito apropriada aqui para o momento, porque ele ficou impressionado com o armamento, as armas que os seguranças da equipe estavam portando. Nós sabemos que os espíritos amigos, eles se utilizam de armas, né? Aqueles que trabalham com segurança no plano espiritual, né? Eles portam armas específicas que nós não conhecemos, nós não vemos, né? As casas espíritas, as colônias, todos os ambientes voltados para o bem, eles têm uma proteção, né? Para evitar que os espíritos zombeteiros, que os espíritos levianos, que os espíritos vingativos, que os espíritos inferiores possam se aproveitar da falta de defesa, né? Então, assim como nós cuidamos das nossas casas, né? Colocamos trincos lá, chaves e, né? Uma série de aparatos para nos proteger, também no plano espiritual, né? Então, o Newton Mariano perguntou: a gente não está levando a paz, não está levando o convencimento pelo amor? Como é que os caras da segurança estão armados daquele jeito, né? Aí a resposta do espírito, né? do Henrique, né? Pela reação de alguns alunos, percebi que concordavam com o colega. O instrutor sereno dispôs-se a responder: Newton, acredita você que a pretexto de levarmos a paz,
Devamos nos deixar abater sem defesa? E a nossa responsabilidade perante os irmãos mais fracos, que confiam em nossa ajuda? Né? Então, assim, aqui na matéria, a gente entende de forma errada, né? A gente entende de forma errada, a gente mistura ser bom com ser bonzinho, né? Ser bom é uma coisa, ser bonzinho é outra, né? A pessoa ela é boa, mas ela é justa, né? A pessoa boazinha, ela só quer fazer média com as pessoas, né? Então, às vezes, é cheio de ideologias, né, de direito igual para todos, tudo bem, os direitos são iguais para todos perante Deus, mas desde que todos saibam se portar de maneira condigna, né? Desde que todos saibam conviver em sociedade de maneira equilibrada. Infelizmente, nem todos sabem. Né? Bom se soubesse, a gente não precisaria de polícia, não precisaria de cadeia, não precisaria de penitenciário, não precisaria das leis, não precisaria nada disso. Né? Infelizmente, tanto aqui na Terra quanto no umbral, nós não vemos essa condição ainda, infelizmente. Né? Tanto na Terra quanto no umbral, ainda a condição é muito precária. Né? Então, é preciso que haja defesa, não que haja ataque. O objetivo não é atacar os espíritos infelizes, o objetivo é se defender contra os ataques deles. Uma coisa é você atacar, outra coisa é você se defender. Né? O ataque é inapropriado, a defesa é justa. Nós mesmos temos instintos de defesa que nós estruturamos durante milhares de anos. Né? Por quê? Porque isso sempre foi importante. Algum nível de defesa, algum nível de cuidados contra as agressões sempre foi importante. Nós só chegamos até hoje aqui no estado de evolução que nós temos porque nós soubemos também nos defender. Né? Então eles usam, né, barreiras vibratórias, tal, faz parte, né, das estruturas espirituais a defesa justa. Né? Então, no plano espiritual, um hospital, né, voltado a atender doentes. Né? Imagina se sofre um ataque de espíritos do umbral, né, que querem destruir tudo. Eles vão deixar? Os doentes estão lá se tratando no hospital. Então não, existem barreiras vibratórias, né, baterias elétricas contra ataques desses espíritos levianos. Né? Tá? Fez uma pausa, dando tempo aos aprendizes para pensarem no assunto e prosseguiu. A lei do amor é de origem divina e todos estamos sujeitos a ela. A lei do amor é de origem divina e todos estamos sujeitos a ela. O sofrimento que atinge as criaturas ocorre exatamente pelo esquecimento dessa lei. Contudo, lidamos com seres ainda mergulhados no mal, rancorosos e vingativos, que poderiam destruir todo o esforço da equipe se não fossem contidos. As armas são necessárias, sim. No entanto, não tem a finalidade bélica a que você se referiu. São apenas de efeito moral, para manter os infelizes irmãos à distância, pelo medo, e para permitir que possamos atuar com segurança. Né? Então, assim, o efeito é justamente afastar os espíritos, o efeito é gerar um medo neles, para que eles não fiquem atacando, né? O objetivo é esse, né? Não é causar sofrimentos nos espíritos infelizes, né? Que já são infelizes por si próprios, né? Eles não precisam de mais sofrimentos, né? O objetivo não é esse, o objetivo é afastá-los, para que eles não prejudiquem as obras do bem, né? Então é isso aí, né, pessoal? Vamos ver daqui.
Supondo-se que as armas fossem disparadas, o que aconteceria aos espíritos atingidos? Sofreriam algum efeito? Perguntou Magali. Certamente, caso contrário, elas não teriam utilidade alguma. O efeito assemelha-se a uma descarga elétrica, que os assusta e os impede de se aproximar. Né? Então, o efeito seria de uma descarga elétrica, né? Que coisa, né? A gente está chegando perto disso já, né? A gente está chegando já. Tem o phaser aqui no Brasil, né? O phaser que age justamente desse jeito, né? Logicamente que aqui na Terra o phaser ele sai um fio, né? Você atira, ele sai um fio e aquele fio chega, ele atinge só até uma certa distância, né? Aquele fio ele entra na pele da pessoa e aí tem uma descarga elétrica na pessoa. O objetivo não é matar. Teve já casos de morte aí registrado, mas o objetivo não é matar. O objetivo é paralisar a pessoa, imobilizar a pessoa, né? O que acontece é que às vezes a pessoa que você atira, ela tem lá uma arritmia, tem lá um problema cardíaco, né? Muitas vezes a descarga elétrica pode disparar lá um problema que a pessoa já tem, né? Pode potencializar um problema cardíaco, por exemplo, que a pessoa já tem. Então já aconteceu de ter pessoas que morreram, né? Mas o objetivo não é esse, né? Mas é uma evolução já das armas. Né? O teu objetivo não é matar a pessoa, o teu objetivo é imobilizá-la. Isso vai avançar cada vez mais, né? E é eficaz, né? É eficaz. Não sei se estão usando cada vez mais ou não, mas né, é uma coisa interessante, né? Aqui no plano espiritual eles usam, né, essas armas que têm esse efeito de gerar medo e de paralisar a pessoa, de conter a ação negativa da pessoa, né? É conter o mal, né? Tá dando para ouvir, pessoal? O som ok? Tá dando para ouvir normalmente aí? O som tá ok? Né? Então vamos lá, continuando aqui, né? Tá jóia. Quer dizer que elas sentem dor? Espantou-se Giovana. Sim, são entidades extremamente materializadas. Por isso, ao receberem o dardo, mentalmente se julgam atingidas e, consequentemente, sentem dor. Né? Então, olha só, pessoal, no livro Obreiros da Vida Eterna, fica mais claro isso também, né? No livro Obreiros da Vida Eterna, que o André Luiz conta, né? Justamente desse sistema de defesa deles, de certas armas que eles usam, né? Essas cargas elétricas que eles dão, o que que elas fazem? Elas atuam na densidade que os espíritos têm, que eles criam em torno deles. Porque veja bem, o pensamento inferior, o pensamento baixo, o pensamento de uma frequência mais baixa, ele atrai elementos pesados, tanto no plano material quanto no plano espiritual. As frequências mais baixas, elas chamam átomos mais pesados, tanto átomos espirituais quanto átomos materiais. Tá? Então, os espíritos infelizes nessas regiões de sofrimento, elas acumulam densidade, elas estão sempre criando densidade. Então, esses dardos magnéticos, essas descargas elétricas, elas atuam justamente nessa densidade que o espírito cria. Meio que dissolvendo essa densidade, meio que desfazendo, desagregando esses átomos. É como se fosse uma experiência de morte no plano espiritual. Tá? É como se fosse uma experiência de morte. O que que acontece com o nosso corpo quando a gente morre? Não é uma desagregação? A gente não é expulso do nosso corpo, às vezes violentamente? Eu estou aqui no meu corpo e de repente alguém atira aqui, eu sou expulso do meu corpo. Meu corpo morre e o espírito fica desabrigado, né?
Quando eles aplicam essas cargas magnéticas, eles também removem essa densidade que os espíritos acumulam. Então é como se fosse uma experiência de morte no plano espiritual. Só que um pouco diferente, logicamente. Fala, mas então ele morre, né? Ele perde aquela densidade. Só que como a mente infeliz ela está sempre acumulando densidade novamente, em questão de algumas horas o espírito está refeito. Algumas horas, alguns dias, a gente não sabe ao certo, o espírito está refeito. A densidade está de novo, né? E a pessoa acorda como se estivesse despertando aí de um sono, né? Como se fosse uma experiência de morte, né? Mas lá no plano espiritual. E sentem dor, né? Também o objetivo, o fenômeno causador, porque essa densidade, né? E o espírito está sempre criando essa densidade, o espírito inferior, né? Então ele acaba sentindo assim como na Terra, né? Tendo a experiência da dor, né? E quanto às redes luminosas que foram estendidas, quis saber outro colega, um senhor de cabelos brancos simpático e amável. Né? Esse senhor perguntou, e quanto às redes luminosas que foram estendidas, né? A resposta, trata-se de equipamento feito de material magnético, cuja função é evitar a aproximação de espíritos violentos e proteger os servidores do bem dos petardos de terrível poder destruidor, comumente lançados por esses infelizes irmãos. Né? Então essas redes luminosas que foram estendidas para eles atravessarem as margens lá do aquele fosso, né? Aquele abismo, né? Então essa rede, né, de material luminoso, né, tem a função de evitar a aproximação de espíritos violentos, né, e proteger dos servidores do bem e dos petardos. Né? Tanto ela tem a função deles atravessarem lá, quanto a função de proteger do próprio grupo dos petardos que eles lançam, né, das energias deletérias. Né? Satisfeito, o cavalheiro agradeceu com um sorriso. Em seguida, Ana Cláudia considerou. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Fiquei muito chocada e penalizada por ver aquelas pobres criaturas sendo impedidas de ultrapassar o fosso pelos terríveis monstros que as agarravam. Como socorrê-las? Né? Ana Cláudia, né, falando que ficou chocada, penalizada com ver aquelas pessoas, né, que estavam sendo impedidas pelos monstros de atravessarem o fosso. Né? Como é que eles iriam socorrê-las? Né? Demonstrando idêntica preocupação, Henrique concordou, ponderando. O espetáculo das misérias que nos é dado contemplar é chocante, é realmente, Ana Cláudia. No entanto, é imperioso lembrar que tudo tem sua razão de ser. Aqueles irmãos sofredores não estão naquele local de choro e ranger de dentes por acaso, que é o que a gente estava falando na semana passada, né, pessoal? Ninguém parou ali no umbral de paraquedas, caiu ali por acaso. Não foi engano da justiça divina, né? Então ninguém vai parar ali injustamente, né? Então é uma região de choro e de ranger de dentes. Só que todos que ali estão porque se sintonizaram com aquela região. Né? Emmanuel diz que só vai juntar céu com céu. O céu de dentro com o céu de fora. Não adianta a gente buscar o céu de fora conservando o inferno dentro da gente. Né? Fazendo escolhas negativas, mantendo uma atitude negativa, mantendo toda uma desarmonia íntima, né? Isso não vai encontrar a harmonia lá fora de nós, né? Só vai juntar céu com céu, o céu de dentro com o céu de fora.
né? Não tem jeito. Tá? Então vamos lá, continuando. Deixa eu ver aqui. Então, como socorrê-las? Ah, tá. Não, já a resposta já foi dada aqui, né? Nem eles são anjos, nem seus algozes demônios. São todos, na verdade, espíritos imperfeitos, a caminho da evolução, sofrendo as consequências do livre-arbítrio mal utilizado. Desde que esses companheiros se candidatem à renovação, serão socorridos. Né? A gente até falou, né? A gente falou que à medida que eles vão fortalecendo a vontade, eles conseguem se sobrepor àqueles monstros que os estavam jugulando. Né? Desde que eles fortaleçam a vontade, eles conseguem atravessar aquele fosso. Conseguem se agarrar à frequência daquelas redes que estão dando apoio a eles. Né? Então, é tudo uma questão de fortalecer a vontade. Né? Ninguém permanecerá para sempre à margem da lei de Deus, mesmo nos piores lugares. A luz um dia se fará presente. Entidades devotadas e generosas ali estarão prestando assistência a esses desventurados irmãos. Ninguém está à margem, né, pessoal, da lei de Deus. Então, eles não são esquecidos da providência divina. Eles não são esquecidos por Deus, por Jesus, pelos bons espíritos, de forma alguma. Os amigos espirituais, eles cuidam em todos, eles vigiam essas regiões, em todos os quadrantes do planeta. Em todos os lugares, todos os ambientes são vigiados, são acompanhados pelos amigos espirituais. Nenhum deles, nem o abismo, as trevas, o Vale dos Suicidas, né? Em nenhum lugar você vê a falta de proteção, de amparo. Só que os espíritos estarem lá para ajudar não significa que eles vão querer ajuda, como a gente já conversou semana passada. Né? Jesus não está nos chamando o tempo todo para o banquete de luz que Ele oferece. Há 2000 anos Ele nos oferece: vinde a mim, todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Né? E a gente não vem fugindo esse tempo todo. É como a gente falava outro dia, a gente é convidado para ir na casa espírita, assistir palestra, tomar passe, fazer prece. A gente é convidado para participar de uma reunião mediúnica, assistir aos espíritos sofredores, tal, fazer caridade, os trabalhos assistenciais, né? Mas nós preferimos aceder, nós preferimos atender a outros convites. Não é? O nosso livre-arbítrio acaba preferindo outros convites. A gente é chamado para esse banquete de luz, mas nós acabamos preferindo outros tipos de convites, feitos muitas vezes de excessos, de desgastes, né? De prazeres de baixa condição. Né? E por que nós fazemos isso? Mesmos motivos que os espíritos no umbral são convidados a sair do umbral, mas eles preferem ficar lá. Muitos não aceitam ainda a ajuda que lhes é dada. Né? Então, quando a gente pergunta, mas por que eles fazem isso? A gente lembra, então, né, que a gente prefere na Terra ainda, né, eu falo a gente pensando em termos coletivos do planeta, né? O planeta ainda prefere, muitas vezes, programas de baixa ordem do que programas elevados, do que conteúdos elevados, conteúdos de amor, né?
Então não é fácil, né, pessoal? Mas é a condição ainda do ser humano, né? Então dá pra gente entender, né? Dá pra gente entender. Os espíritos falam, os espíritos amigos falam que nós temos uma tendência muito forte ao abismo ainda. Nós temos uma tendência muito forte ao abismo, né? Nós temos uma tendência muito forte ainda a nos precipitarmos nos abismos, né? A gente gosta de ficar caindo no abismo toda hora, né? Então, infelizmente, a nossa realidade ainda é essa, né? Nós ainda temos essas... Isso é por causa do nosso passado animalesco ainda, né? Primitivo. Então a gente ainda se locupleta, que os espíritos falam, né? Nós nos comprazemos às vezes no mal. E às vezes a gente nem acha que é mal, né? Ah, mas será que faz mal, hein? Fumar maconha, será que faz mal? Tinha que liberar, né? Aí o pessoal começa essas histórias. Ah, mas será que a minha cervejinha faz tanto mal assim? Mas será que o meu não sei o que lá... Não é? A gente ainda fica criando argumentos e querendo convencer todo mundo que aquilo não é mal, que não faz mal nenhum, né? Então, olha só, e quanta gente entra nesse tipo de raciocínio, né? Quantas pessoas entram nesse tipo de raciocínio? Milhares e milhares, milhões de pessoas no planeta inteiro entram nesse tipo de raciocínio. Então, se nós não temos nem a condição ainda de enxergarmos o que é ruim, né? Como é que nós vamos querer nos subtrair ao que é ruim se nós nem vemos, às vezes, o que nós fazemos como algo ruim, né? Então é por isso que o umbral está cheio de gente, né? A Rosarinha, e se fazemos enquanto na Terra, quando dormimos, sabe lá para onde vamos, né? Então, o que a gente faz aqui durante o dia, muitas vezes a gente continua à noite, né, Rosarinha? Essa que é a questão, né? A noite acaba sendo uma certa continuidade do dia, e o dia acaba sendo uma certa continuidade da noite. Por isso nós precisamos, tanto durante o dia quanto à noite, precisamos ir mudando essa realidade, né? Através da nossa adesão a programas mais elevados, a convites mais elevados, né? A pensamentos mais elevados, atitudes, hábitos mais elevados, né? Esse é o nosso desafio aqui na Terra, né? Mas os espíritos estão sempre dispostos a ajudar. Às vezes as pessoas falam assim, mas por que os maus espíritos estão sempre perto da gente e por que os bons não estão? Mas quem diz que os bons não estão? E nós não podemos querer culpar os bons espíritos. Por que nós estamos com problemas se nós acedemos aos convites dos espíritos infelizes? Então os dois ali falando, um fala no ouvido, outro fala no outro. Frequentemente é assim. Né? Os espíritos infelizes tentam nos arrastar para o mal e os bons espíritos tentam nos induzir ao bem. Só que a gente acaba preferindo dar ouvidos aos espíritos infelizes. Essa que é a questão. Então não é que eu só tenho o espírito inferior e os bons não estão perto, não. E outra coisa, se eu quero a companhia dos bons, eu preciso me fazer bom por minha vez. Isso significa que eu preciso cultivar a bondade dentro de mim. Eu preciso cultivar compaixão dentro de mim. Eu preciso cultivar desinteresse dentro de mim. Eu preciso cultivar tolerância dentro de mim. Assim, eu vou atrair a presença dos espíritos generosos, amorosos, complacentes, misericordiosos, tolerantes, compreensivos, caridosos, né? Então, é preciso essa sintonia natural, né? Essa sintonia que se estabelece naturalmente. Até a gente vê no livro dos médiuns o melhor médium. O melhor médium é aquele que atrai a companhia dos bons espíritos pela prática do bem. O melhor médium é aquele que atrai a companhia dos bons espíritos
pela prática do bem. Não é? Ou seja, é alguém que faz o bem, está sempre atraindo bons espíritos. Esse será o melhor médium. Ele vai ajudar os sofredores, ele vai dar passividade aos necessitados, vai, mas ele vai estar sempre rodeado pelos bons espíritos, que vão estar amparando a sua tarefa. Né? Então vamos continuar aqui. Bastaria que se lembrassem de elevar o pensamento a Deus em oração e seriam resgatados, afirmou Eduardo, sensibilizado. Quer dizer, esses que estão lá com dificuldade de atravessar o fosso, era só elevarem o pensamento e seriam resgatados. Né? Exatamente, Edu, concordou Henrique. Elevando-se mentalmente, a criatura consegue alterar seus padrões vibratórios para melhor, ficando assim fora do alcance dos algozes. Aproveitando uma pausa maior que se fizera, Gladstone indagou. Henrique, havia na equipe mentores de grande elevação. Estranhei o fato de ter sido escolhido um padre católico, o Monsenhor Felipe, para fazer a preleção. É pelo fato de ter sido religioso e conhecer mais o Evangelho? Né? Então a primeira coisa aqui, né, pessoal, é a questão deixa eu ver aqui. É alterado o seu padrão vibratório para melhor, ficando assim fora do alcance dos algozes, né? É coisa que nós podemos fazer também, né? Depois a questão do padre, né? Questão do padre católico, né? Que estava fazendo parte da equipe, o Monsenhor Felipe, né? Aí o Gladstone perguntou, é pelo fato de ter sido religioso e conhecer mais o Evangelho? Vários alunos se manifestaram afirmando ter o mesmo tipo de questionamento. Henrique sorriu e explicou. Conquanto houvesse espíritos muito iluminados, como você acertadamente afirmou, a escolha recaiu no irmão Felipe porque, pelos seus antecedentes e dadas as conveniências do momento, era a pessoa mais indicada para dirigir-se aos sofredores. Né? Quer dizer, existiam outras entidades muito elevadas ali, mas ele era a pessoa mais indicada no momento. Por quê? Né? Apesar de ex-religioso, perambulou longo tempo nas zonas inferiores, antes de se tornar chefe de falange dedicado ao mal. Né? Então, o fato dele ter vivido naquela região, ter sido chefe de falange naquela região do umbral, isso o credenciava a falar com conhecimento de causa. Os espíritos amigos deixam que em alguns momentos nós trabalhemos, porque nós precisamos trabalhar, nós precisamos nos elevar. Vejam, por exemplo, a questão das reuniões mediúnicas. Uma outra questão que muitas pessoas me fazem assim, Alexandre, se os espíritos podem atender aos necessitados lá no plano espiritual, por que se fazem reuniões mediúnicas? Para que a gente os atenda. Né? Então, em parte, tem a ver justamente com esse fato dos espíritos quererem que nós também trabalhemos, que nós também ajudemos. Por quê? Porque trabalhando, ajudando, a gente vai se tornando mais digno, a gente vai aprendendo mais com o trabalho, a gente vai entrando em contato com a realidade espiritual, a gente vai desenvolvendo um conhecimento e um contato com a espiritualidade que nos faz muito bem, não é, pessoal? Então isso por si só já justificaria, porque atendendo os necessitados, nós vamos nos fortalecendo. O que os espíritos querem, na verdade, os espíritos amigos querem é esvaziar o umbral. E se os grupos mediúnicos juntarem pessoas que conscientes, preparadas para viverem uma vida melhor, sem precisarem ter que passar pelo umbral, vai ter cumprido com o objetivo. Né? Vai ter cumprido com o objetivo.
Porque dos trabalhos, dos objetivos mais importantes de uma reunião mediúnica, por exemplo, é nós observarmos os exemplos daqueles que agiram de forma errada. Nós observarmos a falta de conhecimento deles, observarmos a falta de equilíbrio deles, observarmos o apego às pessoas, às posses, ao corpo, né? A ignorância que eles chegam na vida espiritual. E observando isso, a gente não cair no mesmo erro. Não é? Observando a gente não cair nos mesmos erros. Opa, deixa eu adquirir informação, deixa eu estudar, deixa eu ler, deixa eu praticar caridade, deixa eu me melhorar. Porque senão eu vou ser mais um a frequentar o umbral. Eu vou ser mais um a me comunicar nas reuniões mediúnicas pedindo ajuda. Já pensou? Não é? Então, os espíritos querem acabar com o umbral. Eles querem esvaziar o umbral. Mas como é que eles vão conseguir esvaziar o umbral? É através do conhecimento e do amor que eles cultivam conosco, os encarnados. Então o trabalho é muito importante, né? A maior parte dos trabalhos que a gente realiza nas reuniões mediúnicas, os espíritos amigos poderiam fazer sem nós, sem o nosso concurso. Mas eles permitem que nós participemos, que nós ajudemos para que nós aprendamos, para que nós nos elevemos. Então é uma atitude muito mais de misericórdia deles do que de condição propriamente nossa, né? Então o Monsenhor Felipe, né, o ex-padre aqui, entendemos que sua amarga experiência naquelas regiões sombrias e o fato de ter vivenciado na carne, em passado não remoto, tudo o que aqueles irmãos estavam sofrendo seria suficiente para criar uma empatia maior com eles e seus interlocutores, conferindo-lhe maior poder de persuasão, entendeu? Né? Então, olha só, né? Uma pessoa que já usou drogas, né, um dependente químico, ele vai falar com mais conhecimento de causa a um grupo de dependentes químicos, não é? Uma pessoa que esteja recuperada, uma pessoa que tenha superado esse problema, vai falar com maior conhecimento de causa. Porque ele sabe se colocar no lugar dos outros. Ele sabe o que os outros estão sentindo, estão passando, estão sofrendo, estão querendo. Né? Então, do mesmo jeito ele aqui. Né? Ele consegue se sintonizar muito mais facilmente com os irmãos daquela região. Né? Gladstone agradeceu, acrescentando: entendi. Você precisava não do mais elevado espiritualmente, e sim do mais habilitado naquelas circunstâncias. Então foi escolhido o padre lá, né? Até porque Monsenhor Felipe estava mais ao nível da numerosa plateia. Né? Esse Monsenhor Felipe era alguém que estava mais próximo vibratoriamente daquele lugar do que os outros, que talvez fossem muito mais elevados do que ele. Então era mais fácil aquela sintonia, né? Tá? Quero dizer, apesar de ser um dedicado servidor da nossa esfera, a distância que o separa dos habitantes do abismo é menor do que a que existe entre estes e nossos mentores. Exatamente, confirmou o mentor, né? Mais alguma pergunta? Sim, gostaria de visitar os irmãos que foram resgatados. Seria possível? Indagou Padilha com apoio geral. Então, olha só, o Padilha, ele queria visitar aqueles 3 irmãos que foram resgatados. A título de observação, a título de, né, de maior entendimento aí do que ocorre com eles, como é que é a recuperação deles, né? Quando a gente atende na reunião mediúnica, os necessitados, após a gente fazer uma doutrinação e tal, eu sempre gosto de falar para o espírito,
Falei, então tá, meu irmão, depois a gente conversa um pouco mais, você vai acompanhar os médicos, tal, depois a gente conversa. Por que que eu falo isso? Porque eu tenho certeza que depois à noite a gente vai visitar aqueles espíritos que a gente socorreu, né? E falar isso até uma espécie de criar uma âncora ali, de criar um compromisso até, falar, meu irmão, depois a gente conversa, um compromisso de realmente fazer isso, né? De ver como é que está a pessoa, né? Demonstração de interesse. Quando você socorre alguém, depois você não vai procurar saber onde é que a pessoa está, como é que ela está, como é que ficou, não é? Então eu acho isso uma demonstração de carinho para com o espírito. E dizer assim, olha, nós não estamos nos afastando agora, nunca mais a gente vai se ver, não. Logo eu vou ver como é que você está, vou lá procurar, né? Saber de você e tal. Eu, se estivesse no lugar do espírito, eu gostaria de ouvir isso, né? Então a gente procura fazer isso, né? E acredito que à noite a gente realmente dá umas passadinhas lá dá uma passada no hospital lá para ver como é que tá o pessoal, né? Se recuperando e tal. Satisfeito, nosso orientador considerou: fico feliz em notar o interesse de vocês por irmãos tão sofredores. Certamente poderão vê-los na unidade hospitalar em que foram recolhidos. Contudo, não será agora. Eles necessitam de algum tempo para recuperação, né? Aí é uma questão também aí que há que se considerar, né? Nem sempre, certamente, a gente consegue ver, até conversar com o espírito, depende muito do caso, né? Porque tem alguns, inclusive, que saem dali dormindo já e vão dormir um bom tempo ainda, né? Então não é assim também, né? Eles necessitam de algum tempo para recuperação. Quando tiverem condições, vocês poderão visitá-los. Enquanto isso, lembremos-nos de orar por eles, né? Fez uma pausa, perpassando o olhar em torno e concluiu: não apenas por eles já socorridos, mas por todos os sofredores e aflitos mergulhados no vale das sombras, necessitados de ajuda e de compaixão. Né? Orar por eles, né? Aí continua depois o mentor, não apenas por eles já socorridos, mas por todos os sofredores e aflitos mergulhados no vale das sombras. Né? Então é aquela história, né, pessoal? O mundo está aí para ser amado, né? As pessoas estão aí necessitando ser amadas, né? E a gente lembra, eu estava lembrando daquela situação que o Chico Xavier estava chorando, né? Inconsolado, inconsolável, né? E o Emmanuel chegou e perguntou por que ele estava chorando. E ele falou que era porque a irmã dele estava internada, a irmã dele foi internada no hospital psiquiátrico, né? Estava alienada, né? Estava muito mal. E o Chico então ficou inconsolável, né? Ele sentiu muito, né? Ficou muito triste, né? O fato da irmã ter ficado desequilibrada e ter sido internada no hospital psiquiátrico, né? Então ele falou: minha irmã, né, que está internada, né, mano? Você não está sabendo disso, né? Como se o Emmanuel não soubesse, né? Aí o Emmanuel falou assim: Chico, de que irmã você está falando? Né? Aí o Chico falou: deve fulano de tal, minha irmã que está internada. Eu falei: Chico, as tuas irmãs estão internadas lá há muito tempo. Suas irmãs sempre estiveram internadas lá. Né? Então é aquela compreensão, né, pessoal, a compreensão da família universal, né? E às vezes a gente quer orar por aqueles que a gente teve contato, por aqueles que a gente sabe que estão precisando. É claro, né? A gente tem uma tendência a querer investir, a querer ajudar naqueles que a gente teve algum contato, que a gente ficou sabendo. Mas o quanto nós podemos ampliar o nosso amor, o quanto nós podemos ampliar a nossa vibração. É infinito. Qual é o limite que existe para o nosso amor? É infinito. Nós é que estabelecemos esse limite. Se quisermos orar por aqueles que estão no umbral, nas trevas,
por aqueles que estão no Vale dos Suicidas, se quisermos orar por aqueles que estão nos hospitais, nos asilos, nas penitenciárias, por as crianças órfãs, se quisermos orar pelos vários hospitais aí, médicos, né? Os hospitais de internamento, aí, os hospitais psiquiátricos, né? Isso é apenas a manifestação da ampliação do nosso amor. Se quisermos orar pelo planeta todo, pelo universo, pelos vários planetas, podemos orar. Não tem nada que nos impeça. Que nem a gente às vezes escuta, mas não pode orar em casa porque atrai espírito, né? Não pode orar em casa porque... Não é bom orar em casa porque atrai espírito. Onde já se viu isso? Não é bom orar em casa. É bom fazer o que em casa? Ficar brigando um com o outro, batendo porta, isso que é bom? Isso não atrai espírito, né? Ficar brigando, vendo porcaria, né? Vendo programas ruins, isso não atrai espírito, né? Orar atrai espírito, sim, atrai espírito bom, né? Para perto da gente. Porque os outros já estão com a gente há muito tempo, né? Então tem umas coisas que começam a fazer parte da crença popular, né? Sabe-se lá do que, advindo da onde isso, né? Esse folclore, né? Esse espiritismo às vezes meio folclórico, né? Não pode fazer prece em casa porque atrai espírito, né? Os espíritos estão em toda parte já. A gente fazendo oração em casa ou em qualquer lugar, a gente cria barreiras, inclusive, para que certos espíritos entrem no nosso ambiente, aqueles que não realmente têm boa vontade nenhuma, né? Aqueles que não estão preparados para estarem em nossa casa, né? Então cria barreiras magnéticas para esse tipo de espírito. Atrai os bons e socorre os necessitados. Então é muito bom, né? Fazer prece em casa, aplicar passe em casa também, tá? Isso são coisas boas. Exatamente, Rosário, o pensamento atrai, né? Nós temos que aquilatar o tipo de pensamento. O que a gente expressa numa oração é tudo coisa boa. Nós não podemos ter medo. Eu fico preocupado, porque às vezes as pessoas ficam com medo de fazer prece. Quando a gente está com medo de fazer prece, alguma coisa está errada na nossa lógica. Alguma coisa está errada no nosso entendimento do Espiritismo ou das leis divinas, né? Porque nós não devemos ter medo de fazer prece, né? Nós devemos ter medo de pensar coisas ruins, isso sim, né? Vamos terminar aqui, né? De orar, né? Pelos que estão mergulhados ainda no vale de sombras, né? Quantos outros lugares existirão iguais ou piores do que aquele no universo? Sabemos que a mão misericordiosa do Pai se espraia por todos os lugares e sobre todas as suas criaturas, com infinito amor. Estejamos convencidos, portanto, de que onde estivermos nunca nos faltará a proteção divina. Com uma prece, Henrique deu por encerrada a aula e deixamos o recinto a meditar em tudo o que aprendêramos naquele dia. Caminhando pelas ruas de mãos dadas com Sheila, não pude deixar de agradecer a Jesus as infinitas bênçãos que nos concedia, enquanto milhões e milhões de espíritos padeciam dores atrozes em lugares não muito distantes dali. Estávamos felizes por nos acharmos na espiritualidade, por habitarmos a pequena cidade de céu azul e também por caminharmos juntos sobre um manto estrelado, né? Então é isso, né, pessoal? Estamos mergulhados em Deus. Estamos mergulhados no pensamento divino, no amor divino, na sua energia que nos vivifica, que nos fortalece. A coisa que a gente observa, pessoal, é que a maior parte do nosso cansaço, o cansaço que a gente vive no final do dia, né, ou durante o dia, a maior parte do cansaço que a gente tem
ele é resultante das vibrações ruins, ou que nós produzimos, ou que nós trocamos com as pessoas, né, que nós sentimos na nossa vivência diária, né? Isso produz um cansaço muito grande, né? E como que é importante o exercício da fé? Porque a fé, alguns minutos de oração, eles são capazes de nos revitalizar por horas. Alguns minutos de oração ao final do dia, por exemplo, pode nos revitalizar, pode nos dar ânimo, tirar da sensação do cansaço, até mesmo o cansaço físico. Tem o cansaço mental e o físico, né? Mas ambos podem ser muito beneficiados com o uso da oração. Dizem os espíritos, inclusive, que nós deveríamos orar na mesma proporção em que a gente se alimenta. Quantas vezes a gente se alimenta por dia? Lá umas 6 vezes, talvez? 5, 6 vezes? Né? Nós deveríamos orar nessa mesma proporção, pelo menos. Então fica aí a dica, né? Fica aí a dica para a gente lançar mão desse recurso, não apenas a nosso benefício, muito benefício que a gente obtém, mas também a benefício dos que sofrem, tá bom? Vamos fazer a prece então, vamos finalizar a nossa reunião de hoje, agradecendo novamente ao nosso querido Mestre Jesus, que nos ajuda sempre, que nos ampara com seu amor infinito, com a sua paz, nos dando tudo aquilo que nós necessitamos, nos acalmando, nos elevando, nos harmonizando com as suas vibrações elevadas. Obrigado, Senhor, por mais uma noite de estudos. Obrigado pelos amigos encarnados que nos envolvem com seu carinho. Obrigado pela presença dos sofredores, que eles possam receber auxílio, e pela equipe dos benfeitores que nos amparam. Que possamos ter uma boa noite, Senhor, envoltos em bons pensamentos, em bons sentimentos. Obrigado por tudo e que assim seja. Ok, pessoal. Então, muita paz a todos. Fiquem todos com Deus, tá? Um excelente 2015 para todos, já que nós estamos no último estudo nosso aqui. Temos no domingo também às 10, né? Mas algumas pessoas a gente só vai ver por aqui. Então, um grande abraço, né? Última sexta-feira do ano. Está sendo um ano muito produtivo, graças a Deus. Com a presença de vocês aí, tanto no estudo ao vivo quanto no gravado, né? Que o pessoal acaba acessando pelo YouTube. É uma grande satisfação para nós, né? Termos estado aí com vocês durante todo o ano, tá bom? Possamos continuar aí em 2015, já que 2014 já está se findando, né? Então um grande abraço, fiquem todos com Deus, tá? Muita paz.